com os dois maiores clubes do estado empatados em títulos e com muita polêmica sobre um pentacampeonato, hoje vamos conferir todos os campeões cearenses da história. Fala, meus amigos! Hoje vamos conferir todos os campeões cearenses em toda a história. Tem os dois maiores rivais empatados, tem clube que já nem existe mais e tem clube que faliu e foi refundado, mas a federação não reconhece esse título para o atual CNPJ da equipe. Então vamos começar. Com o título cearense temos 6 equipes. Vamos começar pelo Orion, equipe de Fortaleza e que já foi extinta. O Orion venceu o campeonato cearense no ano de 1930, título único na sua história. No ano seguinte manteve a boa fase e chegou à final, mas acabou perdendo o título para o Ceará e não chegou ao bicampeonato. Com o título também temos a equipe do Tramvas, que venceu o campeonato cearense no ano de 1940 e só foi esse título estadual em sua história e também só chegou à final nesse ano. Outra equipe também que não joga mais futebol profissional. Com o título também temos o Gentilândia, que foi campeão cearense no ano de 1956 e assim como o clube anterior também só chegou na final uma vez do estadual sendo campeão cearense. Equipe também que já foi extinta, mas que conseguiu chegar a um feito que poucos clubes do estado conseguiram, que foi ganhar um campeonato cearense de primeira divisão. Também com o título temos o Tiradentes, que esteve presente na lista de campeões do ano de 1992, onde tivemos proclamados pela Federação Cearense de Futebol 4 campeões. Deixa eu explicar o que ocorreu em 1992. O Fortaleza conquistou 2 turnos e o Ceará 1, o que daria o título ao Leão. Porém, por conta de condição irregular do jogador Fernando, do Fortaleza, o STJD deu o título do primeiro turno ao Tiradentes. Assim, o regulamento previa uma decisão entre os 3 vencedores, mais o time de melhor campanha, que foi a equipe do Icasa. Como o Fortaleza não aceitou participar e acionou a Justiça Comum, os clubes entraram em acordo com a FCF, que ratificou 4 campeões. E assim o Tiradentes foi proclamado campeão. Com o título também temos o Icasa Esporte Clube, que foi outro clube beneficiado por esse acordo dos 4 campeões. A equipe teve a melhor campanha e deveria ter disputado o hexagonal, que não aconteceu e acabou sendo proclamado campeão. Icasa Esporte Clube, que é o único time do interior do estado do Ceará a ter o título de campeão cearense na sua galeria. Vale salientar que o Icasa Esporte Clube já foi extinto, o clube faliu e depois surgiu o Juazeiro Empreendimentos para o substituir, clube que não foi abraçado pela sua torcida, e então o Icasa foi refundado com outro nome e um outro CNPJ. A Associação Desportiva Recreativa e Cultural Icasa. Até por isso a Federação Cearense não reconhece as duas equipes como sendo a mesma agremiação, então esse Icasa, que joga hoje a 2ª Divisão Cearense, esse não tem nenhum título estadual oficial. O Icasa Esporte Clube também foi finalista em 1993 e em 1995, mas em ambos os casos ficou com o vice-campeonato. Já o novo Icasa, a ADRC Icasa, foi finalista em 2005, 2007 e 2008 e em nenhum desses anos conseguiu alcançar o título maior do futebol cearense. Com um título para fechar a primeira lista de equipes temos o Calouros do Ar, tradicional equipe que foi campeão cearense no ano de 1955. Calouros do Ar, que hoje está licenciado do futebol profissional, mas de vez em quando o clube da Aeronáutica arrisca jogar a terceirona cearense. Depois, com 2 títulos, aparece a equipe do América. Tradicional equipe cearense que marcou época em outros tempos, inclusive sendo campeão estadual nos anos de 1935 e também no ano de 1966. O clube vermelho e branco da capital também chegou a mais 4 finais, nos anos de 1923, 1934, 1948 e 1954, mas não conseguiu chegar ao título. Hoje o América não está disputando competições profissionais, fato que já não acontece há alguns anos. O clube até chega a ensaiar a sua volta, mas por questões financeiras não consegue de fato jogar os campeonatos. Depois aparece com 4 títulos a equipe do Maguari, equipe cearense que era uma das mais importantes do estado até a década de 40.
E foi até lá que conseguiu seus títulos. Maguari venceu os campeonatos cearenses dos anos de 1929, depois venceu em 1936 e foi bicampeão em 1943 e 1944 no seu auge dentro do futebol cearense. E além dos 4 títulos, a equipe chegou ainda em mais 7 finais ali entre o fim da década de 20 e a década de 40. A última final que o Maguari disputou foi em 1945. Depois a equipe encerrou as suas atividades profissionais. Até há pouco tempo houve a tentativa de refundação, mas esse novo, que era Telaranja, não tinha nenhuma relação com o Maguari das décadas de 20 a 40, que era um dos principais clubes de futebol do estado do Ceará na época. Agora vamos entrar no nosso top 3, que vocês já imaginam quem são. Mas é com conhecer as equipes cearenses como o Orion e o Maguari que muita gente nunca tinha escutado, mas que hoje já conhecer. Então, deixa o like pra gente que vai ajudar demais o nosso trabalho e já se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Agora vamos para o terceiro maior campeão cearense, que é o Ferroviário Atlético Clube, equipe tradicional do futebol alencarino e que ao todo tem 9 títulos estaduais. O primeiro título do Ferroviário veio no ano de 1945. O Ferrão venceria mais 2 estaduais na década de 50. O Peixe da Barra foi campeão cearense em 1950 e em 1952. Depois venceu o campeonato no ano de 1968. Venceu também em 1970 e em 1979. Na década de 80 o Ferrão foi campeão cearense no ano de 1988. E os seus 2 últimos títulos vieram nos anos de 1994 e 1995, onde o clube foi bicampeão. Um detalhe importante também é que esses foram os 2 últimos campeonatos que não foram conquistados nem por Ceará e nem por Fortaleza. A partir 2 equipes alternaram a hegemonia do estado, em alguns momentos com amplo predomínio do Fortaleza, e em outros momentos tivemos o domínio do Ceará. Para encerrar, vamos trazer os 2 maiores vencedores que todo mundo já sabe quem é, e que estão empatados por sinal. Ceará e Fortaleza, ambos com 46 títulos. Falando logo do Vozão. O Ceará já iniciou sua hegemonia com um pentacampeonato muito polêmica. Os torcedores do Fortaleza até hoje não aceitam o penta do Vozão, que por sinal foi oficializado muito anos depois e após pedido do clube para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O tribunal confirmou a legitimidade dos títulos e eles foram oficializados. Então o Ceará começou sua história como pentacampeão cearense entre 1915 e 1919. Depois o Vovô seguiu conquistando títulos com destaque também para 3 tetracampeonatos. O primeiro na década de 70, conquistado entre 1975 e 1978. O segundo na década de 90, entre 1996 e 1999. E o último já mais recente, entre 2011 e 2014. Ceará, que também é o atual campeão cearense, venceu agora a competição em 2024, igualando seu rival Fortaleza em títulos e evitando que o Fortaleza se tornasse o primeiro e único hexa no estado do Ceará. Dividindo a primeira posição com 46 títulos junto com o Ceará temos o Fortaleza. Fortaleza que também teve título definido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Título esse de 2004 em que a federação marcou a final na segunda-feira e a própria federação desmarcou o jogo no domingo e com isso apenas o Ceará foi a campo. Depois de um imbróglio jurídico, o jogo foi remarcado e dessa vez apenas o Fortaleza foi a campo, que já que o calendário para o Ceará em termos nacionais não existia mais. Então o Vovô alegou que não tinha jogadores suficientes para pôr em campo e a justiça deu título ao Fortaleza. Fortaleza, que ganhou seu primeiro título em 1920, também seguiu brigando ano a ano com o Ceará pelo posto de maior do estado. O Leão tem como maior sequência o pentacampeonato conquistado agora entre 2019 e 2023, sequência que foi quebrada agora em 2024. E também teve os seus tetracampeonatos. História pesada do tricolor do PC e do próprio campeonato cearense. Polaridade totalmente dividida com Ceará e Fortaleza brigando título a título pela hegemonia no futebol local e com direito a muito polêmica. Agora comenta de qual estado você quer conhecer todos os campeões estaduais.
Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve e eu vou estar deixando no card de fim de vídeo e na descrição o link do nosso vídeo que traz os times do Nordeste que tem os maiores programas de sócios. Clique no card e veja quem tem mais sócios no Nordeste. Não esquece de clicar. Um abraço e até a próxima!